Jogar bem nem sempre é suficiente para vencer o jogo, principalmente quando esse adversário é o atual campeão brasileiro da Libertadores e é simplesmente o Flamengo, o melhor elenco da América do Sul, até das Américas. Eu sou Léo Souza, se você está chegando pela primeira vez agora no canal, seja muito bem-vindo a todos. Já aproveita aí, eu sou muito pidão, pô. Então já aproveita aí, já deixa o like no vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, que é muito importante para você me ajudar, para fortalecer o canal. Então já faz isso aí, porque esse é o Bahia Analisando. Eu sou Léo Souza e pega a visão e vem comigo. Vai analisando. Vitória recebeu o Flamengo no Barradão para mais um jogo difícil. Depois de enfrentar o Palmeiras, vice-campeão brasileiro do ano passado, vice-campeão da Libertadores, agora enfrentou o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores e, infelizmente, perdeu. Mais um tabu que continua aí. São 13 anos sem o Vitória saber o que é vencer o Flamengo dentro do Barradão. São 9 anos sem vencer o Flamengo. A última vez foi em 2017. E mais uma vez foi difícil, pelo menos empatar o jogo contra o Flamengo, porque é aquela coisa, jogar contra o Flamengo, você não joga só contra os 11, você joga contra a arbitragem, você joga até contra a sorte, porque os caras têm um elenco bom, os caras dão sorte também, porque o Vitória jogou melhor no primeiro tempo, jogou bem melhor, estava tomando 1-0, quando estava perto de fazer o seu gol, tomou o segundo, e depois, no segundo tempo, melhorou. Teve um pênalti roubado no primeiro tempo, que o VAR nem chamou. Por isso é tão difícil jogar contra o Flamengo. Porque você não joga só contra o elenco, que é muito bom, sai um bom e entra outro muito bom também. Você não joga só contra aquele elenco que é muito bom. Você joga contra a arbitragem, você joga contra a sorte. Porque o time para ter azar é o Sport Clube Vitória, viu, velho? Porque, na moral, o time jogou melhor no primeiro tempo. O Flamengo só deu 2 chutes no gol. Eficiência. O Vitória foi melhor, criou mais chances, finalizou mais, foi mais vezes no ataque para criar chances claras de gol, perdeu pênalti, teve pênalti não marcado e mesmo assim não ganhou o jogo. E eu concordo muito com o Jair Ventura. É de se ficar puto mesmo. Porque você joga melhor contra o melhor time do Brasil e da América do Sul. Você não vence, você tem a sensação de que vai vencer, você tem a chance de empatar o jogo e se empata, provavelmente ia vir a virada, porque era melhor no jogo, estava melhor no jogo, e você não consegue, você sai com resultado negativo. É aquela coisa de você se doar tanto, você entregar tanta força, tanta energia, e mesmo assim ser insuficiente. Porque além da arbitragem não marcar o pênalti no primeiro tempo, o Flamengo só chegou no primeiro tempo 2 vezes no gol. Foi eficiente, finalizou 2 vezes no gol, 2 gols. Eficiência. E o Vitória jogou melhor no primeiro tempo. Mesmo o resultado negativo. Aí chega no segundo tempo, o Vitória melhora, muito graças a seu Renato Kaiser também. E graças a ele também o Vitória não empatou, mas é aquela coisa. Ele contou com o azar ou com a sorte de Rossi, que caiu no canto, ele bateu forte, mas não bateu como ele bate os outros pênaltis ou como ele bateu os últimos pênaltis. No Bavi, por exemplo, ele bateu alta. Se ele bate alta, independente do canto, se ele bate alta naquele canto ali, Rossi não ia pegar. Por isso eu disse a muitas pessoas que, na minha opinião, o pênalti foi mal batido. Eu achei que o pênalti foi mal batido no sentido de meia altura. O pênalti foi forte, o pênalti foi sem olhar para o goleiro. Por isso que eu disse que o pênalti foi mal batido. Não interprete mal. O que eu estou dizendo é que o pênalti foi mal batido no sentido da altura do pênalti. Ele bateu forte, contou com a sorte do goleiro. Né? O goleiro teve a sorte de cair naquele canto. Porque se Rossi cair no outro canto, a gente nem estava falando sobre isso. Mas Rossi caiu naquele canto. Ele bateu forte e, mesmo assim, Rossi pegou. Se ele bate alto, não tinha chance para Rossi. Como ele costuma bater. O Vitória ainda conseguiu fazer o gol muito por causa de Kaiser, que briga ali com os jogadores do Flamengo. Estava rodeado por 6 jogadores do Flamengo. Conseguiu driblar 2, 3. A bola sobrou para Mateuzinho, que fez o gol. Ontem, o Vitória
Pareceu um time melhor, principalmente no segundo tempo, quando, não vou dizer nem que se desfez da formação de 3 zagueiros, porque uma hora ou outra Kaique descia ali e fazia essa formação. Mas o Vitória joga muito melhor no 4-3-3, com 2 pontas abertos, com Mateuzinho, com Eric, com Kaiser, do que você jogar com 3 zagueiros, com a linha de 5 no meio, com 2 no ataque. Um 3-5-2 é muito pior do que você jogar com 4-3-3. E é aquela coisa, o comportamento do Vitória ontem dentro de campo foi muito bom. É o comportamento que a torcida quer. É o comportamento que sim, tem que ser todos os jogos no Barradão. Ah, mas o resultado não veio. Não veio. Porque jogar contra o Flamengo é muito difícil. Os caras têm um elenco absurdo. Você não conta só com um elenco. Você conta com a arbitragem, que não marcou o pênalti. Você conta com o azar, que com a sorte deles e o azar do Vitória, que teve a chance de empatar o jogo e naquela hora ali estrondar o jogo, colocar fogo, empatar e ir para cima para buscar a virada e não veio. O azar também do Vitória, o azar do time que é limitado, comparado ao Flamengo não tem nem comparação e mesmo assim lutou, foi melhor, criou chance. Aí eu vi Felipe Luiz falar que o gramado atrapalhou, tá, mas o Vitória foi melhor. Não vem colocar desculpa. O gramado tava ruim pros dois. Tava bom pros dois. O Vitória foi melhor o jogo todo. Mas o Flamengo foi eficiente. O Flamengo chegou 2 vezes no gol e fez 2 gols. Eficiência. O Vitória teve uma chance clara, fez um gol, teve um pênalti e perdeu. Não tem o que fazer. E eu acho que a torcida ficou satisfeita com o comportamento. Sai do Barradão, infelizmente, com resultado negativo. Mas é aquela coisa que eu já tinha falado até no jogo contra o Remo. Se manter essa postura dentro de casa, essa vontade de ganhar dentro de casa, muito difícil de vencer o Vitória aqui. Eu falei contra o Remo, o Flamengo veio e venceu, porque é difícil de vencer o Flamengo. Mas os próximos jogos no Barradão, se manter essa postura e ser mais eficiente no ataque, e ser mais forte defensivamente, porque não pode, numa bola daquela, Camutanga cair sozinho em cima de Everton Cebolinha. Ser mais eficiente lá no ataque, não perder pênalti, que acontece, mas tentar não perder pênalti, vai ser muito difícil vencer o Vitória no Barradão. Vai ser muito difícil sair com os 3 pontos do Barradão. Porque se manter essa postura, com o apoio da torcida, com energia, com o ambiente que faz, vai ser difícil vencer o Vitória no Barradão. Mas tem que fazer isso e vencer os jogos. Porque não adianta jogar bem e não vencer. Não adianta. Troféu ganhei do Flamengo, não. Troféu eu joguei bem contra o Flamengo. Tá aí o resultado 2-1. O futebol é injusto. Se fosse justo ontem, o Vitória ganhava. Mas o futebol é injusto. Então precisa jogar bem e vencer os seus jogos. Precisa jogar bem e fazer gols. Precisa jogar bem e ser eficiente. É isso que o Vitória precisa. Falando sobre o pênalti, no primeiro tempo, foi um pênalti claro, porque, se eu não me engano, é Léo Ortiz ali, vai nas costas de Mateuzinho. A arbitragem não marca nada. Foi dentro da área e o VAR poderia chamar, mas é contra o Flamengo. Foi pênalti, claro. No primeiro tempo ainda, ou seja, se bate aquele pênalti ele faz o gol, o jogo poderia ser outro, mas não foi. Mas não dá para ficar chorando por arbitragem, porque sabe que todo jogo contra o Flamengo é uma complicação. É por isso que o time precisa manter essa postura dentro de casa, para poder fazer bons jogos dentro de casa, para poder buscar outros 3 pontos, porque foram 2 jogos dentro de casa, uma derrota, uma vitória. Então precisa jogar nessa pegada dentro de casa. Se o Vitória jogar nessa pegada que jogou contra o Flamengo aí, a probabilidade de o Vitória perder jogos é muito difícil. É muito difícil, seja o time que for. Claro que vai ter times diferentes do Flamengo, que não vai vir para propor jogo, que não vai vir para ter a posse de bola. Mas o Vitória tem que se impor dentro de casa. Eu repito isso diversas vezes, porque é o que tem que acontecer. No Barradão, quem manda é o Vitória. Não adianta adversário falar que a torcida é muito forte, que o Barradão é muito difícil, que o gramado é isso, que o ambiente é hostil. E sair com os 3 pontos. Não adianta. Outra coisa, na hora do pênalti, você tinha os 2 melhores batedores de pênalti do time em campo, Kaiser e Mateuzinho. Só que o principal é Kaiser. Ele bateu,
forte, mas não bateu como costuma bater. Os pênaltis dele são forte e alto. Dessa vez ele bateu forte a meia altura e Rossi pegou. Você vai enfrentar um goleiro que é muito bom nos pênaltis. Que é incontestável, um dos melhores, se não o melhor do Brasil, um dos melhores da América do Sul. E nos pênaltis, meu amigo, é muito difícil. Não dá para bater pênalti a meia altura sem olhar para Rossi. Mesmo batendo forte, é muito difícil bater a meia altura e ele não pegar. Claro que ele contou com a sorte de escolher o canto esquerdo e pegar, porque se ele escolhe o canto direito, a gente nem estava falando sobre isso. É óbvio, isso é óbvio. O jogo poderia ter sido outro se o Vitória empata aquele jogo naquele momento. O jogo poderia ter sido outro, porque aí o Barradão ia pulsar, meu irmão. E a virada provavelmente ia vir. Porque o Flamengo não estava jogando nada. O Flamengo não jogou nada. Enfim, para finalizar, é que o time tem que manter essa postura dentro de casa. E eu acho que as mudanças também agregam para melhorar o time. E eu acho que também tentar um 4-3-3 dentro de casa, ao invés de ficar sempre no 3 zagueiros, é uma boa. Você botar Nathan Mendes, você colocar Ramon, você colocar Camutanga e outro zagueiro. Aí você colocar no meio Dudu e Baralhas. Numa ponta, Mateuzinho. Na outra, Eric ou Marinho. Kaiser lá na frente. O time fica melhor. Fica mais criativo, fica mais forte em marcação, fica mais rápido. Eu acho que dá para repensar, enquanto há tempo, essa situação dos 3 zagueiros. A não ser que vai ficar insistindo nisso aí e vai vir outros resultados negativos, porque nem todo time vai jogar contra o Flamengo. Alguns times vão jogar por uma bola e vai ser difícil do Vitória amassar, porque o Vitória não é time de propor jogo, é um time reativo, mas é aquela coisa. Tem que fazer valer o Barradão, tem que buscar os 3 pontos. Ah, mas fora de casa é muito difícil. Ano passado o Vitória fez uma campanha de não ganhar praticamente jogo nenhum fora de casa. Então tem que fazer valer o Barradão. São 19 jogos em casa, 2 já foi. Uma derrota e uma vitória. Faltam 17. Dá para ganhar o 17? Dá. Por que não? Mirassol ganhou praticamente todos em sua casa no passado. Pô, o elenco é diferente? É diferente. Mas o estádio do Vitória é bem mais hostil do que o Mirassol, não é não? O estádio do Vitória é bem mais difícil de jogar do que o do Mirassol. Tem bem mais pressão. É bem mais difícil de jogar. É bem mais difícil de chegar. A hostilidade é muito diferente. Porque o Vitória não pode vencer. Claro, talvez não vença todos os jogos dentro de casa. Mas esses próximos 17 jogos em casa aí, se mantém invicto. E pensar em fazer uma temporada diferente do ano passado. Pensar em pelo menos disputar ali meio de tabela. E não ficar fazendo a torcida que não merece o time que tem, passar pelo que passa todos os anos. Pensar ali em buscar Sul-Americana. Talvez não consiga buscar Libertadores, mas buscar se manter na vaga da Sul-Americana e não se manter zona fora. Hoje não tá. Mas se ficar nessa de 3 zagueiros insistindo, vai ficar nessa oscilando toda hora. Concorda comigo? Então, comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, você vai deixar o like no vídeo. Já falei que eu sou Pidão. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, que isso é muito importante. O vídeo hoje ficou longo, mas eu acho que ficou uma análise boa do jogo. Não é isso? Uma análise mais detalhada. Eu acho que o comportamento do Vitória foi muito bom. E eu acho que deu para analisar isso. Então eu acho que você ou eu mereço a sua inscrição, caso você não seja inscrito. Compartilhe esse vídeo, que é muito importante também para me ajudar. E é isso. Valeu? Tamo junto. Vai analisar.